Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a todos, vamos colocarmos de pé, vamos estar iniciando o nosso culto com uma oração. A você que nos acompanha do seu lar, através do canal 14.1, também te convido, vamos juntos agradecer a Deus essa oportunidade que nos concede, de juntos estarmos reunidos e adorar o teu santo nome. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos a Ti, ó Pai. E te agradecemos por tudo aquilo a qual o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade que mais uma vez o Senhor tem nos concedido, de aqui estarmos reunidos para que juntos possamos prestar a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Mais uma vez eu te peço que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, para que assim o Senhor possa receber o nosso culto e nós possamos sentir a presença do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, através dos louvores que aqui serão entoados, através da Sua palavra, que logo será ministrada aos nossos corações. Também te pedimos que o Senhor venha usar o Teu Filho como um canal de bênçãos nessa noite, para transmitir dos céus aquilo a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós te pedimos que essa seja uma noite oportuna, a qual o Senhor tem nos preparado para que vidas venham se render ao Teu santo reino. Continua conosco, que o Teu Espírito Santo esteja na condução desse trabalho. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero convidar aqui a nossa irmã Fernanda, que estará adorando ao Senhor com louvor da sua harpa cristã. Durante toda a programação, vai estar passando o endereço de nossas igrejas. Nós temos umas congregações em quase todos os bairros da cidade, também fora da cidade. E você é o nosso convidado para que um dia você possa estar aqui junto conosco, adorando ao Senhor. Irmã Fernanda. Hino de número 154 da harpa cristã. Ó doce nome de Jesus, que belo é a Te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração Teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o Seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração Teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração Teu nome,
Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia. Convido a todos, vamos colocarmos de pé. Quero convidar aqui nosso irmão Odair, que estará fazendo a leitura seguida de oração. Você que está nos acompanhando do seu lar, está aparecendo o número do WhatsApp, ou talvez você esteja nos acompanhando através das redes sociais. Deixe o seu comentário, faça o seu pedido de oração. Ao findar essa reunião, nós estaremos orando, intercedendo em favor de cada pedido. Irmão Odair. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero vos convidar para que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e o 10. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Oremos. Soberano Deus, nós estamos agradecidos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, para oferecermos a Ti esse culto. Abençoa, Senhor, os presentes. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Visita, Senhor, os enfermos, visita os problemáticos, visita, Senhor, aqueles que estão desesperados, levando, Senhor, essa palavra para esses corações. Pai, nós estamos aqui, para pregar a Tua palavra, e cremos que o Senhor tem uma palavra para cada ouvinte, pois cremos na Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós pedimos, e desde já nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós estaremos adorando ao Senhor, junto com os nossos adolescentes. Senhor,
Neste momento, quero convidar aqui os diáconos e cooperadores. Nós estaremos servindo ao Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que está nos acompanhando do seu lar, brevemente estará passando as contas bancárias da igreja. Se você deseja contribuir, também através do Pix, a chave é o CNPJ da igreja. E a palavra do Senhor vai dizer na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Você que nos acompanha do seu lar, no conforto da sua casa, você está nos acompanhando. Isso gera um custo para que a mensagem chegue até você. E você pode estar contribuindo para que a mensagem vá além, que além de chegar até você, ela possa alcançar mais pessoas, para que vidas venham ouvir a palavra e venham se render aos reinos do Senhor. E o segredo é estar contribuindo, ofertando com alegria, pois dessa maneira o Senhor se agrada e continua te abençoando. Mas nós não fazemos isso por base de troca, nós não fazemos isso para sermos abençoados, e sim fazemos porque o Senhor já tem nos abençoado primeiro. Amém? Eu peço que curve a sua cabeça enquanto nós estaremos ofertando. A nossa irmã Fernanda estará adorando ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, pois estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, adorando o teu nome. Agora te pedimos que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um dos seus filhos, aqueles que estarão contribuindo com a tua obra, que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a vida de cada um deles. Também te pedimos em favor daqueles que não têm neste momento, mas têm o desejo de contribuir com a tua obra, que o Senhor venha abrir portas para que assim Ele possa estar fazendo. Continue abençoando a todos, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Nossa irmã Fernanda. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, aceitei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me
Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, convido a todos, vamos colocarmos de pé. Vamos estar aqui recebendo nosso irmão cooperador Moisés, que estará ministrando a palavra do Senhor. Eu faço um convite a você que está nos acompanhando até o presente momento. Continua conosco. Deus já está falando através dos louvores, através da leitura oficial. E eu sei que Ele tem ainda grandes coisas a falar aos nossos corações. Então, permaneça até o fim. Amém? Irmão Moisés. Salve os vossos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Você também que nos assiste, né, pelas redes sociais, no canal 14.1 TVM. Também saúdo a vocês com a gloriosa paz do Senhor e uma noite de salvação para a sua vida. Podeis tomar os vossos assentos, meus amados irmãos. Já ouvimos o hino maravilhoso, o doce nome de Jesus. É nesse nome que aqui estamos nessa noite, para te apresentar esse nome que é doce, tão maravilhoso para com a nossa vida, né? Tudo nessa vida parece ser doce, mas muitas das vezes não é, né? Sempre tem algo de amargo. Mas Jesus Cristo é doce, perfeitamente doce. Tudo que Jesus faz para conosco, para com o ser humano, é algo maravilhoso, né? Que todo propósito, todo projeto de Deus é para trazer o homem para diante dele. É por isso que aqui estamos nessa noite, para te apresentar esse doce nome de Jesus. Eu gostaria que os vossos irmãos que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. O livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor para que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir às nossas vidas, para que venha falar aos nossos corações nessa noite. O livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, verso 46, nos diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, e juntamente com seus discípulos, e uma numerosa multidão dos discípulos, numerosa multidão, Batimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazaré, pôs-se, clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, a seguir a Jesus, a estrada afora. Amém? Meus amados, meus irmãos, você que nos assiste nessa noite, nós temos aqui uma passagem que vai falar da vida de um homem cego. Esse homem sempre se colocava às portas de Jericó para mendigar uma oferta, né, quer dizer, uma esmola, para que ele pudesse, né, suprir as suas necessidades aqui, né, materiais. E aqui nós vemos que quando ele ouve, né, que Jesus estava passando, esse homem toma uma atitude, toma uma decisão,
que vai mudar a sua vida para sempre. E me chamou a atenção nesse texto é que esse homem, ao ouvi-lo falar de Jesus, ele entendeu e compreendeu o poder que havia no nome chamado Jesus Cristo. E ele ouviu que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Primeiro ponto que esse homem se coloca aqui à sua disposição. Entra no coração dele o desejo de conhecer a Jesus. E aqui nós vemos que ele ouviu, somente ouviu falar. Eu creio que muitas pessoas falavam para ele, quem é ele? Perguntava, quem é esse que está passando? E alguém dizia para ele, é um homem chamado Jesus Cristo. E alguém provavelmente já tinha falado para ele o que Jesus fazia, os milagres, as maravilhas que Jesus fazia. E esse homem no seu coração desejou, eu creio, de poder conhecer a Jesus. E aí quando nós vemos que ele clamou a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, paramos e analisamos. Nós, seres humanos, quando nós se colocamos diante da presença de Deus, rasgamos o nosso coração, que é clamar, pedir, rogar. A presença de Jesus, Jesus jamais ele vai recusar um clamor de cada um de nós. E ele começa a clamar, a pedir, rogar a Jesus. E aí vem o terceiro capítulo, versículo. Muitos repreendiam para que se calasse. Que me chamou a atenção nessa passagem, que muitas das vezes as multidão de poder ajudar atrapalha. Jesus passou, aquele homem clamou, pedindo por misericórdia para ele. Vai buscar a solução para o seu problema diante de Jesus, mas a multidão queria que ele se calasse. Aí olhamos, analisamos, por que a multidão, em vez de ajudá-lo a ele, para que ele pudesse ir até a Jesus, tentou impedir que aquele homem pudesse chegar até Jesus, para que pudéssemos alcançar a sua bênção. Aí olhamos, analisamos, nosso adversário, nosso inimigo, ele vai sempre trabalhar para que nós não podemos chegar aonde que Deus quer que nós chegamos. O inimigo ele vai trabalhar na nossa vida de uma forma que ele venha impedir que nós avançamos naquilo que nós desejamos. Esse cego ele desejava que ver, para que ele pudesse enxergar quem? Enxergar a Jesus. Em primeiro plano, enxergar a Jesus. E depois ele pudesse ter o direito de poder ver os seus olhos, restaurada a sua visão, restaurada para que ele pudesse contemplar as faces das outras pessoas. E aqui nós vemos que a multidão, em vez de ajudar esse homem a chegar até a Jesus, eles tentavam impedir. Nós não podemos deixar, irmão, que a multidão impeça nós de chegar até a Jesus. Nós temos que romper essa multidão. Nós temos que fazer de tudo para que nós possamos romper os obstáculos, as barreiras que muitas das vezes querem impedir de nós chegar até o Criador. Muitas das vezes o ser humano, eles olha para a situação, os obstáculos, e não tem coragem de enfrentá-la. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você tem a convicção, se você tem a certeza dentro do seu coração, que aquilo que você tem buscado em Cristo Jesus, você consegue, vence essa barreira. Não deixe com que a multidão venha impedir que você alcance aquilo que está dentro do seu coração. Você sabe o que você precisa nessa noite. Eu sei o que eu preciso nessa noite. Cada um de nós sabemos o que precisamos e só podemos alcançar em Jesus Cristo. Todos nós poupamos e gostamos e queremos alcançar a salvação eterna. O inimigo ele vai colocar uma barreira para que nós não possamos chegar a alcançar a vida eterna. E aí nós vamos ver que esse homem não se parou, não se calou. E ele, quanto mais ele gritava, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmão, quando nós procuramos cada dia mais se aproximar de Deus, o nosso adversário, ele vai criar barreira, ele vai criar obstáculo, para que nós não possamos
alcançar aquilo que nós desejamos no nosso coração. Nós precisamos romper a barreira para que nós possamos chegar diante de nosso Criador. As lutas, elas se tornam uma barreira muitas das vezes. As dificuldades muitas das vezes se tornam uma barreira, mas nós não temos que olhar para ela, nem para as lutas, nem para as dificuldades, nem os problemas, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Rompa essa barreira e chegue até a Jesus Cristo, para que você possa alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você tanto quer. Esse homem, ele queria simplesmente ver, ele queria contemplar a face do Senhor. Aí o 49 parou Jesus. Ponto importante. O clamor desse homem chegou até o ouvido do Senhor Jesus. Não que Jesus não estava ouvindo ele clamar por ele. Jesus sabia. Jesus ouvia ele clamar e Jesus parou. Jesus, irmão, ele sempre vai parar para poder atender aqueles que estão passando por uma aflição, por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, por algo sobrenatural que muitas das vezes o ser humano não pode fazer. Jesus sempre vai parar para dar atenção ao ser humano. Agora, o que Jesus espera de mim, espera de você, é que nós se aproximamos dele. É que nós damos o primeiro passo para buscá-lo a Ele, para que Ele venha parar e poder ouvir o que nós temos para poder falar para Ele. E aí, nesse clamor desse homem, pedindo misericórdia, Jesus vem, parou e disse: chamai-o. E chamaram então o cego. Aqui eu vejo uma maior vitória desse homem. Além da sua cura física, nós vemos que quando Jesus para e chama, ele já tinha uma certeza: o meu clamor moveu o coração de Jesus. Aqui ele vê o início da sua grande vitória. Aí eu quero trazer para a sua vida nessa noite: não pare de clamar, continue clamando, porque Jesus vai parar para ouvir o seu clamor. Se coloque na posição para clamar ao Senhor, porque Jesus vai te chamar à sua presença. Jesus tem nos chamado para que nós possamos chegar à tua presença. Para quê? Por que Jesus nos chama à sua presença? Qual é o objetivo de Jesus? Sempre chamar os nossos corações, falar aos nossos corações, para que nós possamos chegar à sua presença. Porque Ele tem algo especial para fazer na minha vida e na sua vida. Jesus sempre tem algo especial para mim e para você. E quando Jesus parou, mandou chamar esse homem, esse cego, dizendo, aí vai os que estavam ali com Jesus, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Aquelas pessoas que estavam ali, eu creio que os discípulos, chamaram aquele homem: olha, Jesus te chama. Jesus quer que você vá até a sua presença. Aí eu trago para a minha vida, para a tua vida nessa noite: Jesus está te chamando. Através da palavra de Deus nessa noite, Ele está te chamando para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Outro ponto importante para que nós possamos parar e meditar, os homens diz: tem de bom ânimo. Nós só vamos conseguir vencer os obstáculos, nós só vamos conseguir vencer as barreiras quando nós tiver ânimo. Se nós desanimarmos, nós não vamos vencer nem as barreiras e nem os obstáculos. Aqui está um grande ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Quem para no meio do caminho não chega aonde deseja chegar. Quem desiste antes de chegar naquilo que almeja alcançá-lo, não vai alcançá-lo. É preciso ter ânimo para que possa alcançar aquilo que deseja. E quem coloca o desânimo dentro de nós? O inimigo, ele está olhando, ele está observando as nossas ações, a nossa atitude, seja ela boa ou seja ela ruim. Quando ela é uma atitude boa, ele não vai deixar com que aquilo se concretize, porque ele sabe,
Se aquilo se concretizar que nós desejamos e queremos diante de Deus, aquilo será grandioso e o nome de Jesus será glorificado. Mas se é algo que às vezes não agrada a Deus, Ele vai ajudar com que o ser humano chegue naquilo, porque vai ser contra o desejo de Deus. E sendo contra o desejo de Deus, o que Deus vai fazer, irmão? Deus vai se tornar triste, entristecido com a nossa ação, com a nossa atitude. Mas quando é algo que venha a ser para a glória, para louvor do nome do Senhor Jesus, o nosso adversário, ele vem e coloca desânimo no nosso coração. Não persista, pare, você não vai conseguir, não vai chegar, você não vai alcançar, pare. E o que nós precisamos no nosso coração, irmão? É ter ânimo. E esses homens chegam diante do cego e diz: tem de bom ânimo, levanta. Outra palavra muito importante para que nós possamos meditar no profundo. Se eu ficar estalto, parado no meu lugar, minha posição parada, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, chegar até lá, eu não vou conseguir. Por quê? Eu parei, eu não tomei uma atitude de ir até aquilo que eu desejava, de algo que seja digno diante de Deus. E os homens dizem para ele: tem de bom ânimo, não perca o ânimo. Aí vai dizer para ele: levanta. Aí nós vemos que precisa ter uma ação dele, do cego. Ele precisava levantar e ir até a presença de Jesus. Aí eu te digo nessa noite, pergunto para mim, pergunto para você: você tem que se levantado, você tem ido até a presença de Jesus, para que Jesus possa fazer algo por você? Ele espera que nós venhamos tomar essa atitude de se levantar e ir até Ele, para que Ele possa fazer aquilo que nós queremos e desejamos. E esse homem, irmão, se levantou, né? Teve o ânimo: levanta-te, que Ele te chama. Se levantou, se colocou à disposição e foi, porque Jesus chamava ele. Jesus te chama nessa noite, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você está nessa situação, já não tem mais ânimo, já não tem mais força para enfrentar o seu problema, a sua luta, a sua situação. Mas Jesus está te chamando nessa noite: se levanta, tenha bom ânimo, chegue à presença de Jesus Cristo. Se você espera algo da parte de Jesus, Deus só espera uma atitude sua, que você se levante e chegue até a Ele. Todos aqueles que chegaram até Jesus Cristo não voltaram de mão vazia. Todos tiveram os seus problemas resolvidos. A mulher de fluxo de sangue gastou todo o seu recurso e nada resolvera. Mas quando ela tomou uma atitude e chegou diante de Jesus, no seu coração ela tinha: se somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Qual foi a atitude daquela mulher? Qual foi a decisão daquela mulher? De se levantar e ir até a Jesus Cristo. Quando ela chegou diante de Jesus Cristo, que tocou na orla dos seus vestidos, ela teve o seu problema resolvido. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Problema todos nós temos, situação difícil todos nós iremos passar, mas o que Jesus espera de nós é que nós não venhamos desanimar, é que nós venhamos ter ânimo e nós se levantamos para poder ir até a Ele, para que Ele possa vir nos ajudar a vencer esse problema, essa luta, essa dificuldade. Não deixe com que o inimigo tire esse ânimo de você, não deixe com que o inimigo deixe você paralisado na situação. Creia que Jesus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Creia que Jesus pode realizar aquilo que o homem não pode realizar por você. Creia que Jesus pode fazer aquilo que o homem não consegue fazer por você. Então ele levantou, né? Jesus chamou, e aí vai os 50 dizendo: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A atitude desse homem foi grandiosa, irmão. Ele deixou para trás a sua capa. A capa simbolizava, né, que ele estava ali cego, não poderia ter nada, era algo que acompanhava ele.
trazendo para a nossa vida hoje, humana, que estamos vivendo. A capa eu simbolizo como um pecado, que muitas das vezes está em nossa vida. E nós, como cego espiritual, nós não conseguimos enxergar pelos nossos olhos humanos. E Jesus está pedindo, venha até a mim. Se levanta, vem até a mim. Lance essa capa fora que é o pecado, que eu vou te ouvir. Que eu vou fazer algo por você. E muitas das vezes, irmão, nós estamos cegos espiritualmente. Deus, Ele quer realizar, fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Ele quer realizar algo que muitas das vezes nós não conseguimos entender nem compreender. Foi o que aconteceu com muitos daqueles que ali estavam. Como que Ele pode, abrir os olhos do cego? Nós vai lá para João, no capítulo 9, nós vamos ver ali falando. Quem pecou, o pai ou a mãe? Não, foi para que o nome de Jesus seja glorificado. E muitas das vezes, irmãos, estamos com essa capa presa em nós, que é o pecado. E nós sabemos, enquanto existe uma fagulha de pecado, não que Deus não tenha poder, não tenha autoridade. Deus tem poder, tem autoridade para tirar o pecado e ter uma ação poderosa na minha e na sua vida. Mas Ele espera de mim e de você, que tomamos a decisão de largar o pecado e ir em encontro a Ele. E muitas das vezes o ser humano não toma essa decisão, não toma essa atitude, prefere viver escravo do pecado, mas não joga longe o pecado e vai ao encontro de Jesus. E esse homem, ele não perdeu a oportunidade, lançando-se da sua capa, e foi ter com Jesus. Levantou-se e saltou e foi ter com Jesus. É isso que Jesus espera de cada um daqueles que busca nele algo especial. É que lance fora aquilo que te prende, aquilo que não te dá força, aquilo que não te dá ânimo, para que você possa chegar na presença dele, para que você possa ter o seu problema resolvido, aquilo que um médico não pode fazer por você, aquilo que nem a sua família consegue fazer por você, aquilo que um advogado não pode fazer para você, Jesus pode fazer por você. Agora Ele espera de você uma posição, uma atitude, para que você possa alcançar aquilo que você tanto precisa. E ele se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? O que você espera de mim? O que você quer de mim? O que você deseja de mim? Ele faz essa pergunta para mim, para você nessa noite. O que você quer que Jesus faça na sua vida nessa noite? O que você deseja da parte de Jesus nessa noite? Rasgue o seu coração como esse cego rasgou. Abra o seu coração para Ele e diga para Ele aquilo que você tanto deseja que Ele faça em sua vida, que Ele está pronto a fazer. Depois que nós deixamos a capa do pecado, a Bíblia não vai nos ensinar, quando nós deixamos o pecado para lá, do lado, e caminhamos para diante de Jesus, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, de acordo com a sua vontade, nós recebemos. Tudo aquilo que nós almejamos de acordo com a vontade de Deus. E quando Jesus faz essa pergunta a esse cego, ele imediata diz, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Ele tinha um objetivo no seu pedido. Ele sabia o que ele desejava, ele sabia o que ele precisava, algo que ninguém poderia fazer por ele. Quem que poderia abrir os olhos do cego, senão Jesus Cristo? Ninguém poderia fazer nada. Quanto tempo aquele pobre homem, eu creio, quanto tempo ele estava ali sempre mendigando, sempre ali pedindo esmola. Eu creio que no coração dele, olha, se eu conseguisse enxergar, eu não vou viver mais essa humilhação. Eu não vou viver mais essa vida. Se eu conseguir enxergar, eu vou ter uma vida transformada, mudada. Não vou depender mais de ficar pedindo esmola. É o que eu te digo nessa noite. Não deixe com que o inimigo faça você ficar mendigando por nada.
O inimigo é o trabalho dele, como foi lido nessa noite. João 10, capítulo 10. O diabo, o ladrão, o destruidor, ele vem matar, roubar e destruir. Esse é o papel do nosso adversário. Matar, roubar e destruir. Destruir sonho. Destruir vida próspera. Fazer de tudo que o ser humano não deseja. Esse é o papel do nosso adversário. Mas Jesus é um Deus que veio trazer vida, e vida com abundância. A vida desse pobre cego era uma vida de miserável. Ele dependia das esmolas que as pessoas traziam para ele e davam na mão dele. Que humilhação, irmão. Um passa dá, outro passa não dá, outro passa não dá. Não era humilhante? É humilhante. Ele tem a sua necessidade para ser suprida. E muitas das vezes ele não conseguia suprir a sua necessidade porque dependia dos outros. Mas nós temos um Deus que ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos ou desejamos. Aquele cego ele desejaria enxergar, mas Deus vai além. Deus vai além na vida dele. Assim como ele pode ir na sua vida hoje além. E quando esse homem diz: eu quero, mestre, que eu torne a ver, eu creio ali alegrou o coração de Jesus, pediu a coisa certa. Porque pela necessidade dele, ele poderia: mestre, que você me dê uma barra de ouro que custe R$1 milhão, para que eu não venha pedir mais a ninguém. Porque era a necessidade dele, era financeira, ele não tinha condição, ele poderia chegar: mestre, o senhor é dono do ouro, da prata, de tudo, então me dê uma barra de ouro para que eu possa nunca mais vir pedir. Não, ele pediu algo específico que precisava mudar a vida dele. Meu querido, minha querida irmã, nessa noite, você que nos assiste, peça para o Senhor com sabedoria, qual é a sua necessidade, o que mais você precisa da parte de Deus. Ele quer te ouvir, ele quer te restituir, ele quer te abençoar a sua vida. E aí nós vemos na vida deste homem. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Aqui foi algo maravilhoso que Deus colocou no meu coração: fé. A Bíblia ela é ampla para que nós possamos meditar nela de dia e noite. Fé, a Bíblia vai nos dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando esse homem toma a atitude que já lançou sua capa e foi até a Jesus Cristo, eu creio dentro do coração dele já tinha: se eu chegar até a ele, eu vou ter a minha visão restaurada. E aqui quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Então, meu irmão, minha irmã, é a tua fé que Deus quer que você tenha nele. É a tua fé que vai gerar a tua bênção, a tua vitória, a tua cura, seja para a alma, seja para o seu corpo físico. Jesus está olhando dentro do seu coração. Se você chegar crendo nele verdadeiramente, que ele pode transformar a sua vida, tenha certeza disso, ele opera na sua vida. Assim como ele operou na vida desse cego. E ele disse: vai, a tua fé. A nossa fé, irmão, ela tem que ser uma fé abundante dentro de nós, se aproximar do Criador, até nós alcançar a bênção maior. Seja vida eterna ou seja vida material, terrena. Precisamos ter fé. Como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que chegam diante de Deus, é preciso o quê? Que Ele é galardoador. E todo aquele que busca Ele. Precisamos ter fé para que Deus venha operar na nossa vida aquilo que nós não conseguimos. Se nós tivermos a fé verdadeiramente em Deus, nós vamos ver a resposta daquilo que nós queremos. E aí nós vemos, imediatamente tornou a ver. Foi a fé desse homem em Cristo Jesus que transformou a vida daquele cego. Foi ele crer que Jesus poderia transformar a vida dele.
tirar da onde ele estava de mendigo e colocar ele em destaque no meio da sociedade, para que ele não pudesse viver mais aquela vida. Quem sabe você hoje tem vivido uma vida difícil, complicada, mas Jesus te chama nessa noite. Tem de bom ânimo, se levanta, chegue à minha presença, porque eu vou mudar a história da sua vida. Somente creia nisso, e Jesus vai fazer aquilo que você deseja no seu coração. Imediatamente tornou a ver. E aí tem algo muito importante para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Vê, e seguiu a Jesus a estrada e foi com ele. Nunca receba a bênção e vire as costas para Jesus. Sempre seja grato a ele pelaquilo que ele faz por você. Nunca receba algo da parte de Deus e diga, não preciso mais dele, porque toda a vida nós vamos precisar de Jesus Cristo. Todo o tempo nós somos dependentes do Criador, não tem para onde nós correr. Esse cego é a prova disso. Ele precisava de Jesus. E ao alcançar a bênção dele, ele atentou no seu coração: eu preciso continuar caminhando com ele. Como forma de gratidão, eu preciso continuar caminhando com ele. É isso que Jesus espera de mim e de você nessa noite. Não só receba a bênção e vire as costas para Jesus. Permaneça. Porque se ele te deu uma bênção tal, ele tem algo melhor para te abençoar. Não só nessa vida, mas a vida eterna, eternamente. Essa é a bênção maior que Deus quer te dar, que é a vida eterna. Não vira as costas para Jesus. Esteja sempre na presença dele. Valorize aquilo que Jesus faz pela sua vida. Seja mais grato por tudo que Jesus faz. Porque é através da gratidão que as bênçãos do Senhor continuam sendo derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então se levante, tenha bom ânimo e chegue diante da face do Criador. E você alcançará a bênção que você tanto deseja, tanto quer nessa noite. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade no nome glorioso de Jesus. A palavra do Senhor foi poderosamente ministrada aos nossos corações essa noite. E eu quero te fazer um convite. Enquanto os nossos adolescentes estão se preparando para adorar ao Senhor novamente, eu quero te convidar a aceitar esse Jesus que pode transformar a sua vida. Nós falamos a respeito de um cego que estava à beira do caminho mendigando. E eu não sei como está a sua situação neste momento. Mas esse encontro com Jesus mudou a vida daquele cego. Trouxe transformação. E quando ele recebeu essa transformação, ele andou com Jesus pelo caminho. E a palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós queremos te convidar a caminhar com Jesus nesse caminho. Como foi falado na palavra oficial, que Jesus é a porta. E este caminho te leva à porta que pode te dar a sua salvação. Assim como nós estamos trilhando nesse caminho, Jesus tem nos acompanhado, tem ido conosco. É esse Jesus que nós estamos ofertando a você essa noite. E se tão somente você deixar aí, aonde está passando esse número do WhatsApp neste momento, você escrever aí: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ou talvez você nos acompanhe através das redes sociais, deixe nos comentários. E nós estamos aqui te aguardando para que um dia você possa adentrar essas portas e possa estar junto conosco adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim disse o nosso Jesus. E um dia nós encontramos esse caminho. E é isso que nós estamos oferecendo a você essa noite. Amém? Nossos adolescentes estarão adorando ao Senhor. E logo após,
o nosso pastor estará fazendo as considerações finais e dando encerramento ao nosso culto. Meus irmãos, estamos finalizando nosso culto, nosso programa, Momento com Cristo. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos presentes, bem como aqueles que estão nas redes sociais e também no canal 14.1.
temos um convite muito especial para todos. No próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos realizando a cantata no coral e orquestra de nossa igreja. Todos vós são convidados para estar juntos aqui em momentos de louvor e adoração a Deus, e também uma mensagem muito especial de Natal para o seu coração. Então todos são bem-vindos em nome de Jesus, e nós convidamos a todos, vamos colocar-nos em pé, atendendo vários pedidos de orações que temos ali no WhatsApp, e queremos orar por todos, você que está ainda necessitado, precisando de uma intercessão da parte de Deus na sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oramos ao Senhor. Querido eterno Deus, poderoso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade tão especial, tão maravilhosa, a qual tem nos concedido, Senhor, de transmitir a Tua palavra através desse canal e os canais da igreja também. Pai bendito, Deus poderoso, venha, Senhor, nos abençoar com ricas bênçãos, aqueles que necessitam, aqueles que têm os seus pedidos de orações, aqueles que têm os seus problemas a ser resolvidos, as curas das enfermidades. Pai bendito, Deus poderoso, nós cremos, Senhor, no milagre, nós cremos, Senhor, na intercessão que Tu pode nos abençoar. Querido eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a igreja, irmão, em nome de Jesus.